O Espírito Santo, ele é que convence um pecador ao arrependimento. Sem ele, toda a humanidade estava perdida. A palavra de Deus é como aquela semente ali daquele cajueiro. Deus fala que a palavra dele é como uma semente, daquela ali, ó, que vai, daqui mais um dia, vai brotar a castanha e aí por diante e vamos colher caju. Deus também diz que a terra onde esse cajueiro está plantado é o seu coração. A terra onde esse cajueiro está plantado é o seu coração. E aonde esse cajueiro está plantado, plantou a semente e agora dá fruto. Se o seu coração não tem terra, como esta terra, para brotar esse pé de fruto, não vai dar fruto no seu coração. Porque o seu coração tem uma terra ruim. Tem uma terra misturada. E a semente, que é a palavra, ela não cresceu dentro de você. Ela morreu. Não levou muito tempo. Então, o Espírito Santo é que faz essa semente crescer dentro do seu coração, que é a terra, e que a palavra é a semente. Quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, como as testemunhas falsas de Jeová, entendo eu que ele comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando ele comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, o Espírito Santo não faz mais a obra nele. Acabou. Ele sela o destino dele ali. Porque a Bíblia diz assim, meus queridos irmãos. Aqui em Marcos, ou em Mateus, né? Diz assim, Mateus 31. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia ao homem será perdoado. Mas se alguém pecar, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não lhe será perdoado. Não há perdão para nenhum ser na terra quando ele blasfema com os lábios dele contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor das Escrituras, de Apocalipse a Gênesis, de Gênesis a Apocalipse. E uma pessoa blasfemar contra ele, veja que cegueira o inimigo das almas já colocou nessa pessoa. E no versículo 16 de João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vir, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando ele vir, quando o Espírito Santo vir, convencerá o homem do pecado. Que ele convence. Convence o homem do... Convencerá ele
convencerá o mundo do pecado e da justiça. 2. E do juízo. 3 coisas. Convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando ele vir, quando ele veio, o Espírito Santo veio a essa terra, está nessa terra, desde o dia do Pentecoste, lá em Jerusalém. Jesus subiu o céu e disse: homem Galileu, esse mesmo Jesus que vós está vendo subir, voltará. Ali foi Jesus na carne, no corpo, glorificado de Deus. Esse ainda vai vir. Mas Jesus disse: se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, ele virá para vós. O Espírito da verdade. Então, quando Jesus subiu o céu, o Espírito Santo de Deus veio à terra para habitar no corpo que é a igreja de Cristo na terra. Então o Espírito Santo está na terra desde a primeira igreja do primeiro século. Quando fundou a igreja no primeiro século, os apóstolos, os discípulos, 12 apóstolos, os outros apóstolos, os discípulos, quando fundou aquela igreja, que Jesus disse lá no capítulo 16 e 18 de Mateus, que ela vai começar no livro de Atos, Atos dos cristãos, até o dia de hoje e até o fim dos tempos, ele estará nesta terra, convencendo homens e mulheres a se arrepender dos seus maus caminhos e vir para Cristo. E se você, meu amado irmão, recebeu uma revista das testemunhas falsas do reino, do Salão do Rei, eu lhe aconselho agora, toque fogo. Não leia, porque é blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você se alimentar dessa comida, dessa semente má, muito mal, seu coração vai endurecer, Satanás vai endurecer ele. E quando você blasfemar contra o Espírito Santo, você sela a sua alma para a perdição eterna. Jesus disse que tem uma perdição eterna. Jesus disse isso. Ele afirmou isso em vários lugares no Evangelho, quando ele pregou para os judeus. Portanto, meu amado irmão, o melhor livro que você deve ler é esse que está aqui na minha mão. Compre uma Bíblia e vá ler. Acabou-se. E a melhor Bíblia que você deve ler, vou dar uma tradição boa para você ler. Vá numa casa onde vende materiais, seja numa casa de uma religião católica, seja numa casa de uma religião evangélica, procure uma Bíblia lá. E você abra a Bíblia no livro de João. E lá no livro de João, no capítulo 1, você vai ler lá. Olha o que diz a tradução. Uma tradução muito boa. Diz assim. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Qualquer Bíblia que você encontrar
ela traduzida nessa linguagem, compre ela sem medo. Compre ela. Vou ler de novo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito importante. A Bíblia que nós compramos para nós é muito decisiva a linguagem da Bíblia. Ela vai lhe ajudar muito. E se você comprar uma Bíblia ou ganhar uma Bíblia, irmão, que lá está dizendo, no princípio era Deus, e o Deus era um Deus, esqueça, é uma falsa Bíblia. Não queira ela. Ela está distorcida. Ela vai levar você a um ensinamento completamente fora do Evangelho de Cristo. Então, amados irmãos, tome cuidado no que você vai falar em relação ao Espírito Santo. Tome muito cuidado. E tome cuidado no que você vai ler. Você vai ler em relação a Deus, ao Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Tome muito cuidado, porque você pode assinar naquele dia a perdição da sua alma por blasfemar contra o Espírito de Deus. Não tem perdão. Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Amém e amém.